Trabalhe mais, cara. Faça mais do que esperam de você. Se você fizer mais do que esperam de você, em algum momento isso vai ser reconhecido. A gente pensa, tô trabalhando pra caramba aqui nessa empresa e os caras não estão me valorizando. Não se preocupe. Em algum momento, cara, essa semente, ela vai gerar algum fruto. Alguém vai te enxergar. Fala galera, Lucas Estevão aqui, sejam bem-vindos a mais um Códigos de Carreira. Fala pessoal, eu sou Diego Tavares e hoje a gente vai conhecer uma história incrível do Reginaldo Almeida. E o Reginaldo ele é um Senior Package and Studio Engineer Lead na Zoox, que pelo que eu entendi do que eu li é uma empresa do grupo Amazon, correto? Exatamente. Então bem-vindo, Reginaldo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, batendo esse papo com vocês. Espero que seja interessante, espero que a gente tenha um papo legal aqui. E hoje eu vou começar com a pergunta mais leiga de todas, que acho que muita gente já vai ter de cara. O que faz um Package and Studio Engineer? O pessoal geralmente, quando vê essa palavra packaging, acha que eu trabalho com empacotamento de coisa. De certa forma, Trabalha cara. no pacote do carro, né? O carro vem na caixinha. Tem um pouco a ver. Na verdade, packaging no ambiente automotivo significa... A ideia de empacotamento é você criar os layouts do carro. Então, sou responsável por criar o layout do carro, por verificar se o layout do carro está correto. Eu sei, esse título aí é um título meio longo, é porque realmente eu tenho algumas funções diferentes. Eu trabalho numa startup, então startup geralmente você faz além do normal. Eu também sou Studio Engineer Lead, eu sou o líder do Studio Engineer. Esse é o departamento que faz a interface entre o pessoal do estúdio, que são os artistas que desenham o carro, e o pessoal da engenharia, que faz a engenharia do produto. Eu e meu time, a gente faz essa interface, a gente facilita a comunicação entre esses dois mundos diferentes. E, além disso, eu sou responsável pela área de conceito avançado. Assim, as primeiras ideias dos primeiros carros, eu trabalho com isso. Eu ajudo a criar o esboço do carro no início do projeto. É um papel para fazer um pouco de viabilidade técnica, garantir que aquele design que foi envisionado realista do ponto de vista técnico. Exatamente. Então, assim, eu tenho duas funções, essas duas funções elas estão muito correlatas. O que você falou de fazer a análise da viabilidade técnica, ela acontece numa fase mais posterior. Então, é a fase em que o Studio Engineer, ele entra, porque aí você tem a ideia, já o conceito, a linguagem de design já definida, e você precisa fazer com que aquela linguagem de design seja transmitida por alguma coisa factível. Então, a gente faz estudos de viabilidade. A gente, juntamente com a engenharia do produto, a gente tenta garantir que aquela ideia de estúdio, aquele design, ele seja manufaturável, ele seja viável, ele tenha uma performance adequada, baseada nas expectativas e nas especificações técnicas do produto. Isso acontece numa fase um pouco mais avançada, mas meu time também trabalha na fase inicial do projeto. A fase inicial do projeto a gente tenta entregar para o estúdio, para esses mesmos artistas, a gente tenta entregar para eles o que a gente chama de requirements e constraints. Eles têm que ser criativos, a gente tem que dar liberdade para eles serem criativos, mas a gente tem que tentar manter eles com os pés em algo que seja viável. Então a gente fornece para eles alguns inputs de engenharia, alguns requerimentos que eles não podem desviar muito, porque senão eles vão acabar chegando em uma coisa que não é factível. É um contexto. É um contexto. Eu preciso que um veículo seja desenvolvido, mas é um veículo terrestre. Exatamente. A gente não está desenvolvendo uma espaçonave. Tem que ser um carro. Essa é a ideia. E lidando com artistas, a gente tem que ter restrições, porque acho que a restrição é que faz com que o artista consiga ser criativo e inovador dentro de algo que é possível, porque se deixar a criatividade correr solta, geralmente ela vai produzir algo que ou está muito distante do presente, então algo que não vai funcionar porque o mercado não está pronto, a tecnologia não está pronta. Interessante. Então, a sua área é um pouco ligada na integração de dois grupos bem diferentes da empresa, né? Um grupo que está ligado ao lado criativo, ao lado de design, e o grupo de engenharia que está mais ligado ao lado de produção, ao lado de
desenvolvimento do pipeline de produção final que vai realmente desenvolver o carro, correto? Exatamente. E você tocou num ponto aí que é um dos pontos mais sensíveis para a gente. Porque como fazer esse balanço entre deixar a criatividade fluir e manter os pés no chão? Isso é muito difícil, porque, cara, se você quer um produto disruptivo e o produto que a gente está trabalhando, que a Zoox está desenvolvendo, realmente é um produto muito disruptivo. Se você quer esse produto disruptivo, você tem que deixar a criatividade fluir. O meu grande desafio aqui é saber o exato momento em que eu tenho que pegar a mão desses caras e falar assim, cara, não vou tão longe, não vou tão longe. Fica aqui na realidade porque você já está indo longe demais. E aqui, do ponto de vista do produto, do ponto de vista da factibilidade de produção, ou até mesmo da realidade, contexto das expectativas desse produto, está muito longe. É muito difícil, é uma das partes mais sensíveis, mas também, cara, é extremamente gratificante, porque quando você trabalha nessa fase do projeto, você tem muita autonomia de criar muita coisa. Assim, igual uma das coisas assim que eu sempre entrego para eles são as dimensões do veículo. Então, basicamente, as dimensões são definidas pela engenharia. A gente dá para eles os volumes. Então, a gente tem que fazer vários estudos. É um parâmetro inegociável. Cara, negociável o tempo todo. Seja por limitação técnica ou talvez até o impacto financeiro, a viabilidade da produção do produto, né? Na verdade, cara, a questão é um balanço, é um trade-off o tempo todo. Porque o tempo todo você tem diferentes objetivos se contrastando. Muitas vezes eles são divergentes. Você tem um estúdio que quer fazer o carro mais bonito possível, mais atrativo possível. Eles querem colocar naquele produto uma linguagem, uma filosofia de design, só que muitas vezes isso é extremamente caro, muitas vezes isso é extremamente complexo e muitas vezes isso não é funcional. Então você tem que o tempo todo ficar fazendo esse balanço. E você tem os requerimentos que você tem que pensar, poxa, esse produto ele tem que ser manufaturável. Além desse produto ser manufaturável, esse produto ele tem que ter uma performance adequada. E ele tem que ser bonito. E ele tem que ser barato. Para tentar encontrar o equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Cara, eu quero te fazer uma pergunta em relação aos desafios de se trabalhar com cross-functional teams. E times que muitas vezes têm valores diferentes. O sucesso para um time, o parâmetro de sucesso para um time pode ser diferente de outro e isso pode acabar conflitando. Eu quero te perguntar, como lidar com esse tipo de situação, onde você tem times com valores diferentes ou objetivos diferentes, cada time está puxando a sardinha ali para um lado para fazer com que o objetivo comum seja alcançado? Essa é a minha pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, fala um pouco sobre o negócio da Zoox. Qual que é o negócio principal da Zoox? Fala um pouco sobre o produto de forma geral, só para contextualizar tudo que a gente está falando até aqui para as pessoas que não conhecem a empresa, não conhecem o produto, entendam um pouco do que a gente está falando aqui. Então, a Zoox, hoje ela é uma subsidiária da Amazon. Desde 2020, a Amazon adquiriu a Zoox. Era uma startup. Apesar da gente já ter escalado bastante, ainda continua com operações semelhantes à startup. Trabalhei muitos anos em montadora. Assim, aqui é um mundo ainda bem diferente. A Zoox ela surgiu em 2014, em Stanford, no departamento de pós-graduação, desenvolvimento de tecnologias autônomas. Dois jovens, eles, junto com algumas outras pessoas, eles tiveram a ideia de criar esse produto, esse carro que, na verdade, não é muito bem um carro. Aqui eles não gostam nem que a gente fale que é carro, cara. É um conceito totalmente diferente. É um robô sobre rodas. A gente chama aqui de bot on the wheels, porque realmente assim, a ideia é que seja alguma coisa muito, muito disruptiva e autônomo. Então, desde 2014, a Zoox está empenhada nisso. Agora, nós estamos falando em 2024. Em 2024, a gente já tem o nosso produto, o nosso carro de produção, já rodando de forma autônoma aqui em Foster City, no Vale do Silício, na Califórnia, e em Las Vegas. Esse carro você pode ver ele na rua, por enquanto ele ainda, o acesso a esse carro ainda está limitado aos funcionários e aos familiares dos funcionários,
a gente ainda não está capitalizando o negócio. Apesar da gente já ter um veículo de produção totalmente funcional, para quem é da indústria automotiva entende o que eu estou falando, é uma coisa muito complexa. Por mais que você tenha um carro, para você escalar a produção desse carro ainda, tem vários desafios a serem vencidos. Mas E são riscos muito grandes, né? são riscos extremamente grandes, extremamente caros. Por se tratar de um veículo totalmente autônomo, os riscos, além de serem grandes, o desenvolvimento é muito complexo. Então a gente está falando aqui de um veículo de nível de autônomos, assim, nível total, nível 4, nível 5. Para quem não tem contexto dessa questão dos níveis de autonomia, o nível vai de 0 a 5, né? E a cada vez que esse número vai aumentando, o nível de autonomia é maior. O veículo é mais autônomo, depende menos de uma ação ou reação humana. Exatamente. Você pegou o ponto. Inclusive era o ponto que eu lá ia entrar, porque assim, muito se fala, eu vejo assim, muito no Brasil a gente ainda fala, os carros autônomos da Tesla. Os carros da Tesla não são autônomos. Eles têm um nível de autonomia razoável e comparável com o nível que a indústria automotiva hoje está. Realmente eles estão na vanguarda, eles são dos líderes nisso. É muito bacana a experiência do Tesla. Eu tenho um Tesla, assim, é muito legal dirigir no autopilot, só que ainda não é uma condição não é uma condição de autonomicidade completa. É intermediária. A Tesla e a Zoox têm uma diferença muito importante ali, né, em termos de negócio. Porque a Tesla vende para a pessoa física ali, a pessoa que quer ter um carro autônomo, usufruir daquilo. A Zoox é um pouco diferente, né? Na verdade, a gente tem modelos de negócio bem distintos, apesar que recentemente agora, no mês passado, o Elon anunciou aí um turning, uma mudança na estratégia de negócio deles, e eles estão entrando no mesmo negócio que a gente, que é robotáxi. A Zoox, ela não vende a tecnologia, a gente desenvolve a tecnologia, a gente vende o serviço. Então, o carro da Zoox, ele é para ser um ride-hailing, é a ideia de um Uber. Só que a Zoox vai produzir tanto o carro quanto o serviço, vai fornecer o serviço, mas ela não comercializa o carro. É uma abordagem totalmente distinta. Então todos os veículos da Zoox que a gente no futuro vê na rua serão veículos que foram desenvolvidos pela Zoox e pertencem à Zoox. Exatamente. Então toda a questão de manutenção, toda a questão controle de quantidade de veículos que estão rodando, todo o controle, toda a gestão é da própria Zoox, que é bem interessante a questão de logística estar na mão da mesma empresa que é a fabricante. Tudo isso é nosso. E é uma abordagem diferente, por exemplo, que a gente está falando aqui da Zoox, acho que a gente falar de veículos autônomos também, a gente não pode deixar de falar dos outros players, principais players. Hoje eu diria que aqui nos Estados Unidos a gente tem 3 principais players que estão liderando essa corrida aí para alcançar o nível de full autonomy, que é a Zoox, a Waymo e a Cruise. Apesar que a Cruise agora eles estão passando por um momento muito sensível, eles perderam a licença deles no ano passado por conta de um acidente. Então, assim, eles estão desescalando um pouco as operações deles, tiveram sessões de layoffs, de demissões lá, tudo por conta desse incidente, que é muito triste. Eu tenho amigos lá e afeta a indústria como um todo. Mas a Cruise agora, por conta disso, ela está um pouquinho, a situação dela está um pouco nebulosa, mas a gente tem também a Waymo. A Zoox surgiu em 2014, a Waymo, na verdade, ela surgiu em 2009. A Waymo, ela é do grupo Alphabet, ela nasceu lá no Google como uma ideia do Google X, em 2009, e assim, a Waymo ela surgiu a partir do departamento de tecnologias autônomas de Stanford, em 2009. Então, imagina, a Waymo está há 15 anos, eles estão desenvolvendo essa tecnologia, já rodaram bastante, eles já estão capitalizando, eles já estão monetizando o negócio deles. A abordagem deles é diferente da Zoox, porque a Zoox, a gente está desenvolvendo não somente tecnologia, estamos desenvolvendo também o veículo, como eu falei, e isso permite que a gente ofereça
para o cliente uma experiência totalmente diferente. Não é só a questão de não ter um motorista no carro, mas é a questão do carro ter sido todo pensado para um ambiente sem motorista. Para aquele cenário específico, né? Aquela situação ali que não vai ter uma ação ou reação humana. E eu vejo também um paralelo com quando a gente coloca no passado Apple e Microsoft, o nível de controle que a Apple sempre teve sobre o hardware e o software, quais os benefícios isso trouxeram para ela, comparando com a Microsoft, a desconexão entre o Windows, o sistema operacional, e o hardware, quais problemas e vantagens isso trouxe. Acho que a gente pode fazer o mesmo paralelo, né? Acho que quando a gente controla o hardware, no caso, o carro em si, o veículo em si, não o carro, o bot sobre rodas, e quando a gente controla o serviço, acho que a capacidade de iterar nesse processo e fazer com que a experiência do usuário seja muito mais suave, é muito mais fácil, né? Ao mesmo tempo, é mais caro escalar, é mais caro desenvolver, mas você tem o controle completo da experiência do usuário, né? Acho bem interessante. Eu imagino que seja mais caro em diferentes vertentes, né? Não só a produção do veículo, pensando em hardware, tecnologia de câmera, sensores, etc. Mas o software também, né? Porque tá tudo ali na mão do software. Na verdade, sim, o grande desafio nosso aqui não está em desenvolver o veículo. Nosso time de veículo aqui, ao qual eu sou parte, a gente é um time experiente, a gente já desenvolveu vários carros. Cada um aqui tem uma experiência vindo de montadoras grandes, então assim, a gente já desenvolveu vários carros. Não é maior dos desafios. Apesar que desenvolver esse produto em específico é bastante complexo, porque ele é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Só para dar alguns detalhes para vocês, esse veículo da Zux, primeiro, o veículo de produção não tem volante, não tem nada disso. Ele já nasceu e já foi conceituado para não ter motorista. E ele é bidirecional, ele anda nas duas direções. Ele parece com uma coisa diferente. Quem tiver curiosidade, eu tenho certeza que depois vai dar um Google aí, vai pesquisar um pouco sobre a Zux. A gente vai deixar os links na descrição. Legal. A pessoa vai ver que, na verdade, é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, é uma experiência de viagem totalmente diferente. Agora, desenvolver a tecnologia autônoma, esse sim é o grande desafio. Desenvolver o algoritmo, a inteligência artificial que está por trás do carro ali, fazendo ele andar e substituindo o motorista, ali está o desafio. E é o desafio que a Waymo está há 15 anos. A gente está há 10 anos. Regis, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não quero que você responda ela agora. Eu quero ouvir de você a sua perspectiva de futuro, não só carros, mas veículos autônomos de forma geral. Eu percebo que, especialmente com esse boom recente de AI, são trends, né? São trends. Teve a trend do metaverso, a trend da blockchain, agora é a trend da AI. Muito se fala sobre substituição de emprego, do ser humano por máquina, por robô, etc. Eu quero entender a sua perspectiva de futuro para autonomia em termos de veículo, carro, qualquer que seja. Mas antes eu quero dar uma pivotada, eu quero voltar naquela pergunta que eu te fiz lá atrás, porque eu preciso ouvir isso de você. Como lidar com esse desafio de lidar com equipes diferentes, que têm objetivos diferentes, que podem ser conflitantes? Tá no meio disso, eu já estou imaginando situações de conflito acontecendo, mas esses times têm um objetivo em comum, que é o objetivo da empresa. Qual que é o segredo? Assim, praticamente desde o começo da minha carreira, eu tenho trabalhado lidando com times multifuncionais. Eu acho que os desafios, eles não são muito diferentes de outras empresas, mesmo fora do setor automotivo. Porque, independente do produto que você está desenvolvendo, tem um elemento essencial ali durante o desenvolvimento, que é o ser humano. O ser humano, ele é cheio de... Ele está sempre presente ali, né? Está sempre presente. O ser humano, ele é voltado de interesses próprios, vaidades, opiniões, conceitos, personalidades distintas. Então, o dia a dia lidando com times cross-funcionais é basicamente você lidar com os seres humanos. Então, lógico que você tem ali um objetivo comum, que eu acho que qualquer profissional
competente, ele tem que priorizar acima de tudo, ele tem que colocar o objetivo, tem que estar sempre focado no produto, mais do que nos seus próprios interesses, mas de qualquer forma ainda continua tendo esse elemento humano. Então a gente tem conflitos, a gente tem estresse, de vez em quando a gente tem algumas gritarias, até que aqui na Zux não é muito disso. Acho que o perfil do Vale do Silício ele é bem diferente, assim, mas faz parte do dia a dia. Então, assim, é muita gente diferente trabalhando, defendendo objetivos específicos. E você tem que, é super importante você ter um time que faça essa integração de forma consciente, de forma ponderada, e esse time é o time que tem que ter a decisão final, porque no final das contas todos têm que prezar pelo produto. Para isso que nós somos pagos para desenvolver o produto. Achei interessante o que você falou, que quando você tem dois times, cada um com a sua visão do que é o melhor para o produto, e os dois lutando, brigando para que o seu melhor seja ouvido, acho que é o melhor dos mundos para uma empresa, porque você tem dois times que estão realmente interessados no produto, dois times que estão envolvidos no produto. Acho que a pior coisa que pode acontecer é ter um time apático, um time que, o que eu queria, o jeito que eu queria não foi, tudo bem, vai do jeito do outro time, porque enquanto você não tem esse puxa e empurra, tentando fazer o produto ficar melhor na visão de pessoas diferentes, você acaba não atendendo um público que tem pessoas diferentes também. Acho que tem gente que vai entrar num carro da Azul que se achar, puxa, que layout bonito, mas, poxa, não é nada funcional. E tem gente que poderia entrar num carro da Azul e falar, nossa, mas que carro funcional, mas é feio. Então, assim, quando você não tem os dois lados puxando cada um para o seu interesse, você não chega nessa solução de compromisso que alegra os dois públicos, que consegue chegar, talvez não é o melhor para um, não é o melhor para outro, mas é o melhor comum, que gera um produto melhor para todo mundo, no final das contas. E isso é parte da essência. Eu sou um cara da automotiva, então, assim, posso dizer que é parte da essência da automotiva. Tem que haver um certo nível de tensão, porque se as pessoas não brigarem para que os seus objetivos sejam alcançados, não vai sair um produto bom. Então tem um certo nível de pressão, de tensão, que necessariamente ele precisa existir para que seja um produto de sucesso lá no final. A questão toda é como balancear isso, porque você tem aquela pressão no ambiente que ela é saudável e que ela é necessária, e é um nível de tensão que é importante que haja, mas também se já tem algumas condições de tensão que já começa a atrapalhar a performance do time. Então, aí cabe aos líderes consigam fazer com que o ambiente seja tenso na medida necessária, mas também o time continue performando no seu limite. Acho que esse é o grande valor de ter um time no meio, né? Que é um time que trabalha meio como um juiz, fala, pronto, agora chega, agora a gente tem que caminhar para frente. Na verdade, você tem um departamento de integração, inclusive aí varia um pouco de empresa para empresa, mas você tem times dentro desse departamento de integração que são responsáveis por conduzir essa sinergia e gerenciar esses conflitos. Faz sentido. Regis, me conta um pouco sobre a sua formação. E eu quero saber também como que você entrou nessa indústria automotiva. Eu sou de Belo Horizonte. Eu sei que você já trabalhou na Fiat, eu sou de BH. Você também é de BH? E eu sei que todo mineiro ou já trabalhou na Fiat ou conhece alguém que já trabalhou na Fiat. Foi uma jornada árdua e tem sido até aqui, com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Eu vim de uma família humilde, da periferia de Belo Horizonte. Eu sou do bairro São Marcos, lá em Belo Horizonte. Não é uma favela, mas é um bairro assim humilde. Estudei minha vida toda em escola pública, em colégios locais, colégios estaduais. Nunca faltou nada, graças a Deus, mas também assim, a gente nunca teve luxos extremos. A gente teve uma fase da vida que meu pai teve um emprego muito bom, em que a gente prosperou bastante, mas depois ele perdeu esse emprego. Assim, a gente sempre teve um suporte básico necessário, assim, mas nós nunca tivemos uma condição muito privilegiada. Meus pais sempre trabalharam muito para poder, pelo menos, dar uma educação para a gente, mas assim, não foi fácil.
vim de escola pública, eu cheguei com meus 17 anos, assim, sem muita perspectiva. Eu sei que muita gente duvida quando eu falo, mas essa é a realidade mesmo, isso é verdade. Meu primeiro ano do segundo grau, eu nunca tinha ouvido falar em vestibular. Eu não sabia que era isso. Não tinha ideia de que era isso. Assim, então eu cheguei ali com meus 17 anos sem muita perspectiva. Sempre fui um bom aluno, tirava boas notas. Até então nunca fui muito de estudar, mas fazia o básico para passar, sempre passava com notas muito boas. E eu estava lá nos meus 17 anos, não sabia o que ia fazer. E um amigo meu, considero ele até como um irmão, cresceu junto com a gente lá em casa. Lá. Ele tem uma história de vida assim, muito, muito bonita, de superação muito grande. O nome dele é Schubert. Ele veio e me falou assim, cara, por que você não faz Cefet? Eu, o que é Cefet? Eu não sabia nem o que era Cefet. Aí ele foi e falou assim, não, é uma escola técnica. Ele foi me explicou, e ele tinha feito a prova e tinha acabado de passar. E ele foi e falou assim, cara, faz. Se você estudar um pouco, ser inteligente, você vai passar. E assim, eu assumi aquilo, peguei e falei assim, cara, beleza, eu vou estudar, não tem muita perspectiva, vou estudar. E peguei 2 meses, estudei muito, muito nesses 2 meses. Eu estava trabalhava como embalador no supermercado. Falei assim, cara, vou fazer isso. E dediquei muito e passei no Cefet. E assim, pensa de pontos de inflexão na vida, assim, quando eu faço minhas reflexões, eu sempre vejo que possivelmente esse foi o ponto mais importante da minha vida, assim, profissionalmente, né? E eu fiz lá somente o curso técnico, eu fiz o curso técnico em eletromecânica. E eu entrei no Cefet, assim, sem base nenhuma, porque, de novo, eu estava vindo da escola pública, sem base nenhuma. É uma escola muito fraca. Eu entrei assim, eu era um dos alunos mais fracos da turma. Pela primeira vez na minha vida eu comecei a estudar, eu vi que eu tinha que estudar e comecei a estudar muito. E aconteceu que eu consegui um estágio, no começo, no meu primeiro ano, meu pai estava desempregado, eu arrumei um emprego de estoquista numa empresa, numa distribuidora de cosméticos, que era perto do Cefet, eu carregava caixa o dia todo, foi até um tio que conseguiu esse emprego para mim. Eu carregava a caixa o dia todo, saía, tomava um banho e corria para o Cefet, comia no bandejão lá para os alunos carentes. Tal. Eu tinha conseguido uma bolsa, tinha aula até 10h30 da noite, saía do Cefet, ou eu pegava, no dia que eu tinha aula num dos campos, ou eu pegava um ônibus e ia para casa, e depois tinha que andar mais ou menos uns 25 minutos para chegar em casa, passando em lugares perigosos, ou então eu tinha que, se eu estava no outro campus, eu tinha que sair correndo, e literalmente correndo, para pegar o último metrô, porque se eu perdesse aquele metrô, não tinha outra, era realmente o último metrô, eu corria, pegava esse metrô, ia até a estação, uma estação de metrô perto de casa, eu saía do metrô, perto de casa não, uma estação do metrô lá no Minas Shopping, lá em Belo Horizonte, eu saía da estação, tinha que ir correndo, também para eu pegar o último, para eu pegar um ônibus, porque senão só ia ter um outro ônibus só 00:40 para pegar um outro ônibus e chegar em casa. E essa rotina louca e trabalhando, isso aí foi um momento super importante para minha vida, porque eu acredito que realmente ali eu virei homem, assim, no sentido de assumir responsabilidades. Eu trabalhava, eu dava meu salário para ajudar lá em casa, porque meu pai não estava trabalhando. Aconteceu que depois de um tempo, depois de um ano, meu pai arrumou um emprego. Aí eu saí desse emprego de estoquista, fui fazer um estágio. Eu comecei a fazer um estágio no Senai e foi assim uma outra coisa, assim, uma outra porta que Deus abriu na minha vida, assim, porque esse estágio eu era monitor, auxiliar didático no Senai. Então eu tinha muito tempo para estudar. Naquele ano eu passei o ano assim estudando demais, porque eu passava o dia no Senai quando eu não estava substituindo um professor, preparando material didático, eu estava estudando. E esse ano foi um ano de preparação. No final do ano, apareceu um dos professores, chegou e me falou, tá vindo uma empresa para cá, essa empresa vai fazer ela está abrindo um escritório de engenharia aqui, e eles estão aplicando provas nos colégios técnicos e nas faculdades aqui para selecionar alguns jovens. E ele foi e falou assim, faz a prova.
Eu fiz essa prova, essa empresa se chamava Stola do Brasil, era uma empresa italiana do grupo Fiat, e ela fez essa prova, tinha 144 candidatos, eu sei até um número assim de candidatos. Não, e a prova foi preparada pelos professores, eles não me ajudaram, mas a prova foi preparada pelo Senai, numa outra unidade. E assim, depois, quando saiu o resultado, eu vi o número de candidatos e eu passei. E assim, foi outra coisa, assim, foi um segundo ponto de inflexão na minha vida muito grande. Eu passei nessa prova e entrei nessa empresa. Eu era técnico, não era engenheiro. Foi minha entrada na indústria automotiva. Porque nessa empresa a gente prestava serviços de engenharia para a Fiat. Deixa eu só fazer um comentário sobre algumas coisas que você falou. Primeiro, a questão de transporte. Na minha época de adolescência, transporte público sempre, e na minha época de faculdade também. E uma coisa que me marca muito quando eu mudei para fora e que eu senti grande diferença foi o quão ruim o transporte público de Belo Horizonte é e o quanto isso impacta na qualidade de vida da população. Quando a gente está vivendo dentro da bolha, você está lá, é a sua única opção, você fala, tem que pegar um ônibus, faz parte da vida, tem que ficar 3 horas no trânsito, vou ter que gastar uma fortuna pegando 3 passagens de ônibus, na minha época de ônibus e na sua provavelmente também. Não tinha integração igual tem hoje, que você paga uma passagem, a segunda é metade, não tinha nada disso. Vale transporte, vai gastar dinheiro, cada passagem tem um preço, e é isso. E isso fecha as portas para tanta gente e faz com que o caminho de tanta gente seja tão mais difícil do que poderia ser. E isso é uma questão de transporte, né? Uma questão de conseguir chegar de um lado ao outro na cidade. Impede muita gente de ter uma qualidade de vida razoável. E faz com que muita gente desista, né? Porque você foi muito forte de conseguir trabalhar, porque você precisava trabalhar, e ao mesmo tempo manter o sonho de continuar estudando, de terminar o seu curso, porque você sabia que isso ia te dar uma vida muito melhor do que você tinha até naquele momento, né? Fato, fato. E assim, costumava perder 3, 4 horas por dia dentro do transporte público. Hoje eu olho para trás, hoje eu olho de carro, não lembro. Hoje eu ando de carro, não lembro qual foi a última vez que eu andei de transporte público. Até porque aqui no Vale do Silício também não tem transporte público praticamente. Mas assim, cara, foram momentos difíceis. E é o que você falou. A hora que você sai daquele contexto, você olha para trás e você vê o quanto era difícil. O quanto isso impacta na qualidade de vida da gente. Eu fico pensando nos meus filhos nessas horas. Eles não vão saber o que é entrar num ônibus lotado, chegar no trabalho suado e sair de um ônibus para entrar num outro, para às vezes pegar 3 conduções diferentes, é metrô, é trem, é ônibus, outro ônibus, para sair de um trabalho e ir para a faculdade, um curso, seja o que for. Aqui em Vancouver o pessoal usa bastante ônibus. O sistema de metrô aqui também é razoável. Então o transporte público funciona, porque é uma cidade maior. Mas o pessoal reclama de ter que ir pro trabalho e gasta 40 minutos. Fala, nossa, eu moro muito longe do trabalho. Eu gasto 40 minutos de ônibus. Gente brasileira só ri. Fala, você não conhece a realidade. Meu amigo, você vive uma meu realidade amigo. tão fácil. Cara, mas você acredita que quando eu me mudei aqui pra Califórnia, uma das coisas que eu tinha conversado com a minha esposa é que a gente estava disposto a fazer o que fosse preciso pra gente morar perto da onde a nossa vida acontece. Trabalho, escola de menino, e a gente conseguiu. Desde que a gente se mudou pra cá, a gente mora a 15 minutos de tudo que a gente precisa assim para nossa vida no dia a dia. A gente tá muito perto, igreja, escola, trabalho, etc. Isso é muito bom, cara. Isso faz uma diferença e tanto na vida da pessoa. Qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Porque o tempo que você perde num trânsito, na verdade, não é o tempo em si. Eu enxergo como um tempo da minha vida que está sendo desperdiçado, que você não está fazendo nada ali. Quando eu trabalhava na Fiat, eu saía de casa 6h15 da manhã para não pegar trânsito, para pegar o mínimo de trânsito, eu gastava 50 minutos. Se eu pegasse o horário de rush, eu ia gastar 1h e tanto. Hoje também, Lucas, na verdade, eu moro a 1,5 km aqui da empresa. Eu posso... Você pode ir de Zux. Ainda não, mas se Deus quiser, em breve. Durante um bom tempo eu vim andando. Isso é qualidade de vida, cara. Você só vê essas coisas só a hora que você tem uma outra perspectiva. Eu morei em Munique também. Lá em Munique, o transporte público deles é fantástico, cara. Aí eu vi a diferença entre um transporte público eficiente e o transporte público de Belo Horizonte. E voltando à sua história, você parou então... Eu parei, eu tava na Stola. Aí eu entrei na Stola em 2002. Em 3 meses a gente ficou só fazendo curso, só sendo treinado. Esses 3 meses foi
foi como estagiário. Ah, que legal. E quando a gente entrou, a gente já foi efetivado. Isso aí mudou minha história. 2 anos antes eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, cara. Eu não sabia o que eu ia fazer. Entrei no Cefet, o Cefet abriu as portas para a Stola, eu entrei na Stola. Meus 3 primeiros anos na Stola, eu passei assim, dedicado ao trabalho. O trabalho foi reconhecido, comecei a crescer dentro da empresa. Falei, não, agora está na hora de eu fazer uma faculdade. E só que eu queria o FMG, sonhava com o FMG. E comecei a estudar. Já que você tocou em faculdade, só falar da questão do curso técnico e da faculdade em si. O que muita gente já me perguntou em mídia social ou pessoalmente é se hoje, para ser desenvolvedor de software ou para entrar na área de tecnologia, valeria a pena fazer faculdade ou um curso especializado de programação. Eu sempre falo que vale a pena não pelo conteúdo em si, mas pelo tipo de oportunidade que geralmente só aparece para quem está lá. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a Microsoft fez uma parceria com a faculdade, a Google fez uma parceria com a faculdade, a Accenture na época fez uma parceria com a faculdade, foi onde eu acabei entrando na Accenture. Então, se eu não estivesse na faculdade, eu poderia ter aprendido a mesma coisa mais rápido? Provavelmente. Mas eu não estaria lá para ver essa oportunidade aparecendo, para ter um professor igual você teve para falar aqui, vai vir uma empresa, estuda, prepara, porque vai ter uma prova. Entendeu? Acho que é esse tipo de interação que a gente tem na faculdade, em cursos técnicos, em cursos especializados, que vale a pena o preço que a gente paga para fazer um curso desse. Ou o preço que a gente paga para estudar para entrar num curso desse de graça, né? Cara, isso faz sentido demais. Eu concordo, a questão do network, o Regis acabou de falar também. E para quem consegue ter uma visão de futuro e pensar lá na frente em objetivos, como, por exemplo, mudança de país, pode ser algo que vai fazer muita diferença no processo de visto, esse tipo de coisa. Eu sempre falo isso. Então você estava falando do seu sonho de federal agora. Então, aí eu falei assim, cara, lembrando que eu tinha vindo, que eu tinha ainda, minha base era toda de escola pública, mudei de turno no trabalho, fui para o primeiro turno, trabalhava de 1h30 às 2h30, de 6 da manhã às 2h30, e ia para o cursinho, e comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E na verdade aquilo ali para mim era uma escola, eu estava aprendendo um monte de coisa que realmente eu não tinha aprendido na escola. Fiz meu primeiro ano de cursinho, tentei o vestibular no FMG. Primeiro ano, fiquei por 1 ponto, não consegui ir para a segunda etapa. Falei, vou estudar mais um pouco. No outro ano, eu fiz mais 6 meses de cursinho. Eu fui para a segunda etapa, fiquei como excedente, passei na PUC, passei em 4º lugar na PUC e falei, não, cara, eu vou tentar mais 1 ano, que eu quero o FMG. Ainda estava na esperança, ainda estava como excedente lá de me chamar, mas não me chamaram. Mais 1 ano, estudei mais 6 meses, fiz mais 6 meses de cursinho, fui lá e fiz a prova. Assim, passei para a segunda etapa. Quando eu passei para a segunda etapa, eu tinha 1 mês de férias. Eu tirei meu 1 mês de férias da empresa para ficar estudando. Eu fiquei a segunda etapa estudando. Estava estudando 16 horas por dia, sem exagero. Aí passei na UFMG. Só curiosidade, você lembra a quantidade de pessoas por vaga que era o seu curso? Acho que era 17 por vaga. E isso é uma coisa que, olhando para trás ainda, eu acho... É assustador quando você pensa que tem uma vaga para 17 pessoas na maior faculdade do estado. De 40 alunos da minha turma, eu era o único que tinha vindo de escola pública. Quando você era no Cefet, no curso técnico do Cefet, geralmente 90% veio de escola particular antes, porque entrar lá é muito difícil. Assim, eu era o único da turma mesmo. E mais uma vez, assim como lá no Cefet lá atrás, eu entrei totalmente, mesmo tendo entrado, eu senti que eu era totalmente defasado dos outros alunos, porque eles tinham uma base muito melhor do que a minha. Eu tinha aprendido muita coisa no cursinho pré-vestibular, principalmente os primeiros anos. Aí eu continuava trabalhava de 6 às 2h30, saía do trabalho, ia para o UFMG, estudava a tarde toda, tinha aula à noite, saía do serviço 10h30 da noite, chegava em casa, minha mãe às vezes deixava um prato de mexido para mim, para eu comer. No começo, passava os fins de semana estudando, muito pesado, e foi assim durante o curso todo. Eu acredito que eu entrei na universidade no momento exato, porque eu já estava na indústria, eu já estava na automotiva, eu sabia o que focar lá dentro. É raro. Então você aprende um monte de coisa, mas eu sabia, não, essa matéria aqui, eu sei que ela é útil para minha carreira, então essa aqui eu vou focar, essa aqui eu vou estudar. Estudava muito, aprendia muito daquela matéria. Tinha as outras que eu estudava para passar, e fui assim até o final do curso. E outra coisa também,
Assim, eu comentei com vocês, eu pegava CV 6 horas da manhã. Então, toda aula, eu era o cara que dava uma cochilada na aula. Eu acho que eu passei 5 anos sem ter um dia que eu não dei uma cochilada. Morto lá no fundo. Sempre, sempre. E os caras da minha Uma sala pescadinha, né? me zoavam muito. Muitas vezes, cara, eu tava tão cansado, eu tava num estado de sonolência, com o olho fechado, mas eu tava prestando atenção na aula. E às vezes eu tava prestando atenção na aula, com o olho fechado, aí eu fazia uma pergunta, aí os caras, cala a boca, você tá dormindo. Só que a pergunta fazia sentido, realmente, cara. Eu fazia a pergunta porque era alguma dúvida que eu tinha, que eu tava prestando atenção, só que de olho fechado, os caras tudo achando que eu tava dormindo. Tinha vezes que eu realmente estava dormindo. Mas assim, foram 5 anos que eu dediquei ao extremo, trabalho e estudo. E no final, o curso lá, o curso noturno, era 5 anos e meio. Eu consegui formar em 5 anos. Eu consegui, no final, consegui antecipar as matérias ainda e formei em 5 anos sem tomar nenhuma bomba, cara. E assim, eu falo isso realmente não é para me exaltar, mas assim, para quem estiver ouvindo, cara, para mostrar que o caminho não foi fácil. E não é fácil. Tinha um professor meu da época de faculdade, o melhor professor que eu tive na faculdade. Uma conversa que eu tive com ele um dia na hora do almoço, ele comentou comigo algo que até hoje eu guardo. Já tem mais de uma década que eu escutei isso, e até hoje isso bate na minha cabeça direto. Ele falava, olha, tem gente que é muito bom, tem gente que naturalmente consegue aprender as coisas, consegue fazer rápido, consegue realizar. E tem gente que tem que se esforçar um pouco mais, tem que estudar mais para chegar no mesmo lugar. Isso só importa para a própria pessoa, porque quem está fora só importa o resultado final. Então pode ser que você tenha que se esforçar mais, tem que estudar de madrugada, pode ser que tenha que fazer A, B, C, e o fulano de tal não estudou nada, chegou e fez a prova e passou, ou chegou, fez o vestibular e passou, ou chegou e conseguiu entregar o projeto rápido, mas no final das contas o que importa é o resultado. Pode ser que você tenha que sofrer mais, mas você vai entregar mais do que alguém que já naturalmente seria bom, mas decidiu não se esforçar nada. E para quem tá fora, o gênio vai continuar sentado no mesmo lugar, e o que não é gênio, às vezes, vai chegar muito mais longe. E isso é interessante porque mostra que realmente as pessoas elas nunca vão ver a trajetória, né? Elas vão ver onde você chegou. Ah, tá ali a pessoa. Aí ela pode supor o que ela quiser. Ah, mas para ele é fácil, porque ele teve essa oportunidade. Ah, mas pro fulano é fácil, porque ele veio desse lugar. Mas a realidade é essa, que a gente só enxerga o resultado mesmo, né? A gente não enxerga a trajetória. Lá em Minas a gente fala, né, cara, que você enxerga as pingas que eu tomo, mas você não enxerga os tombos que eu levo. Exatamente. Exatamente. Assim, para quem não conhece, é muito fácil olhar e falar assim, o cara tá lá no Vale do Silício, trabalhando numa Big Tech, numa empresa de tecnologia e tal, mas não sabe o cara. E que, assim, eu tô na metade do caminho ainda da história aqui, cara, o quanto foi difícil ainda chegar aqui. Faz um fast forward. Um evento que eu quero saber nesse seu processo de dar uma acelerada é como que você foi parar na Alemanha, cara? Cara, assim, eu fiquei 12 anos lá na Stola, só que eu recebi um convite para ir para Fiat. Eu fui para Fiat, assim, já com uma proposta assim, ó, tá vindo um americano, tá vindo um expatriado dos Estados Unidos, lá da Chrysler, vai vir para cá, vai treinar o time, potencialmente você vai assumir o lugar dele depois de 2 anos. E foi muito interessante para mim e eu fui para Fiat. Um detalhe, 2014, eu tinha 32 anos. Cara, não falava uma palavra de inglês. Vieram 2 expatriados, um deles, assim, é um amigo que eu tenho para a vida toda. A gente é amigo até hoje. Um cara que me ajudou muito, foi quase um mentor para mim. E depois de 2 anos eles foram embora e realmente eu assumi o time no Brasil, só que eu vi que as coisas não estavam acontecendo na Fiat, por diversos motivos. Eu não conseguia ter os recursos que eu precisava, recursos humanos que eu precisava para poder fazer a implementação do meu time, que era um time novo, era um time. Eu aprendi com esse expatriado uma tecnologia que veio da Chrysler e que depois com a fusão lá da Fiat Chrysler virou um processo global e eu aprendi isso com eles. Só que eu precisava de mais pessoas. E eu vi que as coisas não estavam acontecendo na Fiat, por política, por vários motivos.
Esse chefe meu, ele foi para Chrysler. Aí eu fui para Chrysler também várias vezes, a gente fez treinamentos lá várias vezes. Eu mantive o contato com ele, falei, cara, tô super insatisfeito aqui. Aí ele, por que você não tenta vir para cá? Eu fiz a entrevista com o gerente global, o cara me ofereceu uma vaga lá na Chrysler, lá em Michigan, aqui nos Estados Unidos. Fiquei super empolgado, e minha esposa, a gente já começou a olhar até casa. Que oportunidade. Não, eu falei, cara, é uma mudança de vida. Beleza, ficamos super empolgados, porque o gerente global tinha falado que iria, o senior manager global tinha falado que ia levar a gente, então, falou, cara, vai acontecer. E acabou que o RH da empresa chegou e falou assim, não, nós não estamos liberando você para ir porque você é estratégico aqui. E isso me deu aquela super desmotivada. A partir daquele momento, eu falei, cara, acho que para mim aqui acabou. Continuei engajado no trabalho, porque da minha personalidade, eu nunca deixo até cair, eu nunca deixo a falta de motivação afetar, pelo menos, as minhas entregas, mas eu comecei a olhar outras coisas. Acho que esse tipo de movimento da empresa, principalmente o RH, é pedir para o funcionário aqui, eu sei que você está vestindo a camisa da empresa, mas pode tirar. Porque não é que você vai deixar de trabalhar bem e produzir, mas você perde completamente aquele relacionamento de confiança de que eu faço o meu melhor para a empresa e a empresa vai fazer o melhor que é para mim também. Quando eles tiveram a oportunidade de eles fecharem a porta. É exatamente a empresa mostrando que ela não tá dando o 100% dela. Cara, não tem como o profissional dar o 100%. Eu sou da linha do Regis aqui. É uma questão de caráter e profissionalismo. Você vai cumprir com os combinados, você vai continuar entregando, você vai fazer o seu papel ali, vai sempre pensar na empresa, no melhor interesse da empresa. Mas não tem como, numa situação dessa, o profissional dar 100% dele. Poxa, ele viu claramente que a empresa não está dando 100%. A motivação mesmo acabou. O que tinha ali era aquele extra que eu sempre dei, cara. Ali eu já não tinha mais motivação para fazer para entregar aquele extra. Então, assim, de novo, eu continuei comprometido, mas eu estava extremamente desmotivado. E comecei a procurar outras coisas. Um belo dia, um cara me chama no LinkedIn, ele tinha visto meu perfil, e ele sabia aquela tecnologia que eu tinha aprendido, que eu era o gerente lá na Fiat Chrysler, chamou a atenção dele porque ele tinha trabalhado na Chrysler há muitos anos atrás, ele conhecia aquilo. Ele era de uma empresa, de uma startup chinesa, que tinha um escritório lá na Alemanha, e ele entrou em contato comigo e a gente começou a conversar. Eu fiz, olha só, marquei com ele uma entrevista, eu fiz com ele uma entrevista, a entrevista durou 10 minutos porque a conexão estava horrível. Só que nessa entrevista com ele, uma coisa que eu consegui passar para ele me pediu referências. E por coincidência, ele conhecia as pessoas que eu dei de referência porque ele tinha trabalhado lá atrás. E ele ligou para as pessoas, ele entrou em contato com os caras lá da Chrysler. Os caras lá em Michigan, aqui nos Estados Unidos, chegaram e deram uma ótima referência para ele. Falou assim, cara, pode contratar, pode contratar. No dia seguinte ele me liga, já fala assim, se você quiser vir, você vai vir, eu vou te trazer para cá. E o processo demorou 2 meses. Cara, olha que sensacional. Olha que sensacional. A importância de você construir bons relacionamentos na sua jornada profissional. E para quem está ouvindo, pode parecer uma situação excepcional. De fato, pode até ser pelo contexto internacional, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, é uma prática muito comum uma pessoa ligar para outra. Isso aconteceu comigo antes da minha oportunidade com a Apple. A pessoa que era meu engineering manager conhecia o diretor da Apple. O diretor da Apple pegou o telefone e ligou para ele. Agora imagina, mesmo que você esteja num projeto que não seja o melhor, você pode estar até um pouco ali insatisfeito, a importância de você construir um bom relacionamento. Entregar o seu trabalho ali, cumprir com o combinado para aproveitar oportunidades futuras, né? Exatamente, não só relacionamento. Ter um bom relacionamento e fazer um bom trabalho, mesmo quando aquele trabalho não é o que você quer fazer. Porque uma coisa que acontece com bastante frequência é a gente não reparar que o trabalho que eu não quero fazer e que às vezes eu posso fazer não tão bem feito, vai cair sobre outra pessoa para corrigir ou para fazer melhor. E essa outra pessoa vai ser quem alguém no futuro vai ligar pedindo referência. E eu falo porque já aconteceu comigo
exatamente isso para uma pessoa que trabalhou comigo que não fazia um bom serviço. E que eu já tive que refazer algumas coisas que essa pessoa não fez bem. E o que aconteceu? Quando me pediram referência, eu tive que ser honesto. Eu falei, olha, na realidade, mais que isso, eu tive que tirar o nome dessa pessoa da lista que estava para ser entrevistado na próxima semana. Porque eu falei com o meu líder, eu falei, olha, eu já trabalhei com essa pessoa e eu não quero trabalhar com ela de novo, porque eu não confio que ela faça um bom trabalho. Por causa de uma experiência que eu tive lá atrás com ela. Gente, volta. Código de carreira. O que você faz um trabalho mal feito, volta. E o que você faz bem feito também volta. Anota esse código aí. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse episódio, curte, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para aumentar o nosso alcance. Valeu demais. Deixa eu contar alguns detalhes aqui, nesse período meu trabalhando com esses americanos. Nós fomos para Michigan, a gente ficou 2 meses, mais de 2 meses lá, fazendo treinamento. E o que acontece? É meio que uma cultura lá. Todo mundo chega muito cedo. Eu fui no meio do inverno, cara, fui no inverno terrível, muito forte, no começo de 2015. Todo mundo chega muito cedo e todo mundo sai cedo também. Cara, eu tava lá exclusivamente para fazer o treinamento. Então, até o pessoal que estava comigo, que ia fazer o treinamento, dava 3h30, todo mundo começava a ir embora. Eu ficava lá. Eu ficava até tarde fazendo, eu ficava até 6, 7 horas. Falei, cara, isso aqui é a grande oportunidade que eu tive na minha vida. E acontece que o cara que estava dando o treinamento, ele observava isso, porque ele era um gerente, ele ficava até mais tarde. Ele observava isso. E esse cara, ele começou a me dar muita moral. Muita moral. Cara, eu aprendi muito, muito. Tanto que depois eu virei o gerente da área, mas eu aprendi muito com esses caras. Lá no Brasil, eu também, por iniciativa própria, trabalhei nas minhas férias. Um desses expatriados, o que eu te falei que é meu mentor, na verdade, ele me ensinou muito sobre essa área de conceito avançado que eu trabalho hoje. Ele chegou, a gente fez algumas sessões de brainstorming, ele foi me explicando como que era o método. Nas minhas férias, eu criei um monte de coisa baseado no que ele tinha feito. E quando eu voltei, eu mostrei para ele aquilo. Vai vendo. Isso que eu criei, que são tipo assim, são templates paramétricos, baseado no que eu tinha ouvido desse cara falar. Eu cheguei, quando eu voltei de férias, eu mostrei para ele. Ele ficou impressionado. Ele falou, cara, como que você pegou a alma do negócio? Eu vou usar esse detalhezinho lá na frente. Beleza, passou o tempo, eu recebi o convite para ir para a Alemanha. Cara, demorou 2 meses e meio, eu já estava com visto, já estava tudo preparado. Cheguei lá na Fiat, preparei o terreno, trabalhei 1 mês assim fazendo uma transição. Eu falei, tô saindo em dezembro. Saí no final de dezembro, em janeiro eu já estava na Alemanha. E eu cheguei na Alemanha para fazer o KBR, que era essa. Eu fui para lá por causa disso, que o diretor queria que eu implementasse esse conceito na empresa. Só que eu cheguei lá e eu vi que o time, eu estava dentro do estúdio, eu vi que o time de estúdio não tinha o suporte para fazer os conceitos avançados, porque o time de engenharia que estava aqui no Vale do Silício, eles estavam engajados no projeto, no carro número 1, carro que a gente iria lançar. Só que o time de estúdio, ele trabalha antes, então o time de estúdio já tinha feito as entregas deles. E eles estavam investigando, eles estavam trabalhando nos projetos futuros, só que eles não tinham suporte de engenharia. Eu vi aquilo ali e virei para o meu diretor e falei assim, deixa eu fazer, eu sei fazer. Por quê? Porque eu tinha aprendido com o cara e eu tinha criado os templates, eu entendia como fazer aquilo, nunca tinha feito assim de forma efetiva. Eu fiz lá na Fiat, entreguei para eles o trabalho, o método estava tudo pronto, os processos, eu criei os processos, entreguei tudo para eles. Eu tinha aprendido como fazer e falei com eles, deixa que eu faço. O diretor me levou para a reunião com o vice-presidente de estúdio, eu falei com ele, não, eu faço, deixa que eu faço. Assim, sabe, será que eu vou conseguir fazer, cara? Tirei 1 mês, comecei a criar os negócios, fiquei 1 mês criando os templates, as ferramentas que eu precisava e comecei a entregar para os caras o que eles precisavam. E aquilo, eu cheguei em janeiro, minha filha nasceu em maio, em junho, do nada, o VP de design virou para mim e falou assim, ó, a gente vai ter um evento com o CEO e com o CTO da empresa e você que vai apresentar a parte de engenharia que você fez para os caras dos projetos futuros. Sério?
E eu com aquele inglês meia boca, tudo bem. Cara, eu cheguei, eu apresentei, e naquela primeira reunião, naquele evento, eles tinham acabado de contratar o VP de engenharia. E o VP de engenharia viu eu apresentando aquilo. Acabou a reunião, cara, isso aqui, de verdade, não estou inventando história. Acabou o evento, me chamou, aí eu vim para os Estados Unidos para compartilhar com o time dos Estados Unidos o que eu tinha feito lá. E eu compartilhei, e acabou a reunião aqui no Vale do Silício, e o VP me chamou na sala dele e falou assim, ó, tem uma vaga para você aqui nos Estados Unidos, que era meu sonho. Na verdade, tipo, eu tinha ido para a Alemanha, mas nosso objetivo era vir para os Estados Unidos. Só que as coisas mudaram muito rápido lá na Alemanha, que minha filha tinha acabado de nascer, eu tinha acabado de chegar. Então, eu conversei com ele e falei assim, não é tão difícil eu sair agora, acabamos de chegar e tal. Ele falou assim, ó, não se preocupe, no seu tempo, as portas estão abertas para você aqui. Voltando lá atrás, isso tudo aconteceu porque eu peguei uma coisa que ninguém pediu para eu fazer, eu usei minhas férias para criar uma ferramenta que eu aprendi algo novo, que hoje é um diferencial na minha carreira, e lá na frente, cara, isso foi útil. Tantos aprendizados aí, essa questão da proatividade, você fazer algo que ninguém te pediu, que muitas vezes não é o que você quer fazer, mas gerar um valor com isso. A questão de você abraçar a oportunidade. Você falou assim, pô, eu lá com o inglês meia boca. Isso não foi uma barreira. Isso é sensacional. Muitas vezes a barreira, entre aspas, que nós colocamos, fomos nós que colocamos lá, não era para ter essa barreira. A gente criou essa imagem de que, meu inglês não é fluente. Eu tenho sotaque. Gente, todo mundo tem sotaque. Sotaque faz parte da sua cultura, da sua língua nativa. Ninguém espera que você fale o inglês perfeito como inglês americano. Quantos países de idioma de língua inglesa existem no mundo? Cada país tem as suas nuances, o seu próprio sotaque, a sua forma de fala. Então, de novo, abraçar as oportunidades sem criar barreiras que, na verdade, não são barreiras. Isso é sensacional. Só um parênteses que eu reparei tem pouco tempo e achei engraçado. A gente é acostumado no Brasil a assistir filme, essas coisas, com legenda, então a gente nem presta tanta atenção no áudio, né? E muitas vezes a gente não tem um ouvido apurado pra entender sotaque ainda quando a gente tá no Brasil assistindo filme. Quando a gente muda pra fora e começa a aprender sotaques diferentes, você começa a reparar o tanto de ator famoso que você sempre assistiu falando, poxa, o cara é americano. Mas você escuta ele no filme e você fala, meu Deus, que sotaque pesado. Esse cara é um sotaque irlandês que não dá pra entender nada que ele fala. Você pega o Arnold Schwarzenegger, tem sotaque. Você pega qualquer um que você pega dos atores que não são nativos americanos, que muitas vezes você nem sabia que eles não eram nativos, tem um sotaque muito forte. E isso não atrapalhou eles a chegarem onde eles chegaram. Em um emprego que depende de falar para viver. Depende de atuar bem para viver. Então, ter sotaque seria uma barreira que você pensaria que seria uma barreira bem forte. Para eles não foi, entendeu? Um fato que aconteceu, esse cara, tenho até que citar o nome dele é Tyler King. Meu amigo, meu mentor, eu lembro, principalmente nas minhas viagens para Chrysler, eu me introduzia falando assim, me desculpe pelo meu inglês ruim. Um dia eu saí de uma reunião, ele chegou para mim e falou assim, Regis, não fala isso. Você não tem que ter vergonha, você não tem que pedir desculpa pelo seu inglês. Entenda o seguinte, você é a pessoa que está fazendo o esforço para falar o nosso idioma. Na verdade, você tem que se orgulhar disso, não ter vergonha disso, porque a maioria dos americanos não falam o segundo idioma. E você está fazendo um esforço para poder nos ajudar. De certa forma, eu estava ajudando eles, e é isso. A gente tem muita ideia, porque, assim, brasileiro, a gente não tem tanto contato com gringo tentando aprender um português. Então, quando a gente escuta um gringo falando português errado, aquilo para a gente soa muito ruim. A gente brasileiro então gosta de fazer uma piadinha, então fica. Os estrangeiros eles não são assim. Eles são tão acostumados ao resto do mundo tentar, principalmente os falantes de língua inglesa, eles são tão acostumados com os outros tentarem falar o inglês e conversar um inglês quebrado, que eles não têm a mesma reação que a gente tem de, a pessoa falou errado. Cara, eles não ligam. Assim, se o cara ligar, o cara realmente é um babaca. Desculpa, mas se o americano criticar o seu idioma, criticar o seu inglês, cara, o errado é ele. O errado não é você, cara. Para quem está interessado em aprender o inglês, não tenha vergonha de falar o inglês errado.
Não tenha vergonha de se comunicar. Entenda que eles não enxergam isso como um demérito. Você não falar um inglês perfeito não é um demérito, de forma nenhuma. Pelo contrário, na verdade, você se esforçar, pelo menos as pessoas mais inteiradas, mais conscientes, cara, eles enxergam, é você que está fazendo esforço. Então, eles te valorizam por isso. Você estava falando dessa oportunidade que surgiu. Não era o melhor momento naquela hora, mas você abraçou essa oportunidade em algum momento, né? De migrar para os Estados Unidos. Não, então, ainda não. O que aconteceu é o seguinte, aconteceu que 3 meses depois, como eu não queria vir para os Estados Unidos ainda, eu meio que fui emprestado para os Estados Unidos. Cara, vai vendo as coincidências da vida. Meu senior manager aqui era um americano, ele nasceu nos Estados Unidos, filho de brasileiros, morou no Brasil dos 7 até os 18 anos, quase brasileiro, igual a gente. Inclusive, foi muito engraçado que na primeira vez que eu encontrei com ele estava na Alemanha, a gente estava numa reunião, ele sentou do meu lado, e eu conversando na reunião tudo em inglês. Ele virou para mim assim, baixinho, e perguntou em inglês, de onde você é? Aí ele perguntou em inglês, né? Aí eu falei, do Brasil. Aí ele começou a conversar comigo em português. Ele falou assim, cara, eu peguei seu sotaque na hora, eu sabia que você era do Brasil. Que legal. Mas vai vendo as coincidências. O meu senior manager, que virou meu chefe, ele era quase brasileiro. E eu vim para cá conhecer, eles tinham acabado de contratar o cara que era o líder do time, que estava trabalhando no Job 1, no primeiro projeto, que também é brasileiro. E eu estava liderando o Job 2, sendo brasileiro. Ah, detalhe, só um detalhe, que nesse meio tempo aconteceu que eles me deram um time. Eu comecei sozinho e eles me deram um time. Então trouxeram alguns contractors para trabalhar comigo e a gente começou a trabalhar mais engajado nos projetos futuros. Beleza, conheci o outro brasileiro aqui, ficamos amigos, trabalhamos muito junto, trocamos muita experiência. O que aconteceu? Passou um ano, a gente estava trabalhando no projeto futuro e o senior manager sai. Esse brasileiro, André, ele sai. O Fabrício, que era o gerente daqui, assumiu, só que o Fabrício ficou menos de um mês e veio para a Zux. Nossa, cara, já entendi tudo. Fabrício é meu chefe hoje. Ele veio para a Zux, aí eu assumi o time global. Então eu assumi os 3 times, eu assumi o time da China, o time da Alemanha e o time dos Estados Unidos. Aí eles me deram o ultimato. Falaram, não, agora você tem que vir para os Estados Unidos. Isso era 2019. Falei com minha esposa minha esposa não se adaptou muito à Alemanha. Perguntou para ela se você queria vir para os Estados Unidos. Na verdade, ela estava doida para vir, cara. Na verdade, ela não se adaptou à Alemanha. Então, eu não precisei nem perguntar para ela se eu queria vir, cara. Ela já falou assim, você quer ir? Foi naquele, você quer ela? Sim. Sim. O senior manager, ele saiu e eu acabei virando o gerente global e me deram um ultimato, eu tive que vir para os Estados Unidos. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em janeiro de 2020. Aí eu assumi o time, tinha 16 pessoas, cara. Você chegou ainda estava em pandemia, né? Eu cheguei em janeiro de 2020. Tinha acabado. A pandemia começou em março, cara. Vai vendo. Ah, verdade. Tô confundindo os anos. Verdade. Vai vendo. Eu cheguei 2 meses antes da pandemia. Mas o que aconteceu é que a empresa era uma startup chinesa, nem falei o nome, se chamava Byton. Essa startup, ela estava, assim, já tinha captado muito investimento e já tinha uma planta na China. Eu fui lá na China ver a planta, visitar a planta. A planta era fantástica. Os investidores da empresa, os principais investidores, era uma das 4 maiores empresas automotivas da China, a FAW, e o governo local da província de Nanjing, de Nanquim. Nós tínhamos o Estado chinês, porque a FAW ela também é uma estatal. Ela é uma montadora estatal controlada pelo Estado. Então, assim, a gente tinha o governo chinês. Então, apesar da gente perceber que financeiramente, a empresa estava cambaleando um pouco, não estava pagando fornecedores, eu falei, não tem como dar errado, porque, cara, é o governo chinês que está por trás disso. Eles já tinham investido mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares na empresa. Só a planta lá custou quase 1 bilhão. Esses foram os números que falaram. Então eu falei assim, cara, tudo bem, tá mal aqui, mas beleza. Quando vem a pandemia, a gente não captou mais investidores e os investidores principais não colocavam mais dinheiro na empresa. Então eu cheguei em janeiro,
Final de abril, eles colocaram o escritório aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tinha 320 funcionários. Eles colocaram todo mundo em licença não remunerada. E eu tinha acabado de chegar, cara, com custo de vida daqui, imagina. Aí me colocaram com licença não remunerada. Passou um mês, dos 320 funcionários, eles demitiram 300. Ficaram 20. E eles me deixaram entre os 20. Eu fui um dos 20 que ficaram. Principalmente que eu era estratégico, porque eles estavam tentando captar novos investidores e eu sou o cara que cria o conceito. Então eles precisavam de mim para criar conceitos para apresentar para novos investidores. Só que eles não me chamaram de volta. E nisso o meu diretor foi demitido, eu já conversava direto com o VP. Era eu e o VP conversando. E eu falei com o VP, aqui, eu não consigo ficar aqui muito mais tempo. Porque, não sei se você lembra, mas na época da pandemia, o governo aqui, eles estavam dando um suporte, que dava em torno de $4.300, juntando o estadual com o federal. Só que eu não peguei esse valor, cara, porque eu tinha acabado de chegar. Você não foi elegível? Eu tinha acabado de chegar. Ah, interessante, cara. Eu estava recebendo $1.200. Eu pagava de aluguel, eu pagava $3.200. Eu estava drenando minhas reservas. E eu falei com o VP, falei, não consigo ficar aqui muito tempo. Aí, quando foi em agosto de 2020, ele me manda a mensagem. Eu também fui colocado em licença não remunerada. Nossa. Eu falei assim, então, sinto muito a Deus. Falei com minha esposa, já avisamos lá no Brasil, empacotamos as coisas, comprei as passagens, 2 meses eu já estava voltando para o Brasil. Saí daqui assim, acho que a gente nunca mais volta, cara. A gente nunca mais volta. Porque o grande problema, Lucas, era que eu vim com visto de L1. Que é um visto de transferência. É um visto vinculado com a empresa. Sim. Minha condição de trabalho estava vinculada com a empresa. Então, eu via todo mundo arrumando outros empregos, eu até participando de processos. Você não podia. Você sai da empresa, você perde o seu status nos Estados Unidos, você tem que literalmente ir embora no dia seguinte. Exatamente. Então, assim, minhas chances estavam bem reduzidas, então eu falei, cara, a melhor coisa que eu faço, eu não vou pedir conta, eu vou continuar aqui. Comecei a fazer algumas entrevistas com algumas empresas, mas aí sempre barrava na questão do visto. Em novembro, eu comecei a conversar com a Zux. Eu te falei que o cara que era o líder do time aqui foi para a Zux, tinha virado gerente, e ele me indicou para a vaga, e eu comecei a fazer entrevista, fiz entrevista até com o diretor, fui aprovado para vir, isso em novembro de 2020. Só que a Amazon tinha acabado de comprar a Zux. Então eles congelaram todas as vagas. Que é de praxe de qualquer processo de aquisição. Antes de vir para cá, eu passei exatamente pelo mesmo cenário. Você não conseguiu ver? Tive que esperar a próxima oportunidade. Eu fiquei esperando. Em novembro também, aí a Byton fechou as portas globalmente, fechou as portas aqui nos Estados Unidos e demitiu os outros 20 funcionários. Então eu estava oficialmente desempregado. Em janeiro, eles entram em contato comigo de novo e falam, tem uma chance para você vir como consultor, contractor. E eu falo, para mim tá ótimo. Tentei entrar com a minha própria empresa do Brasil, prestar serviço para eles como consultoria com a minha própria empresa no Brasil. Não deu certo, a Amazon não aceitou, então eu acabei começando a trabalhar para eles em maio de 2021 como contractor, como se fosse um consultor. Então tinha uma empresa intermediando. Tinha uma empresa intermediando. E mesmo assim, cara, mesmo com a empresa intermediando, eu pegava tipo 30% do salário, mas no Brasil, cara, isso era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Só que assim, a vaga era para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou conseguir um visto e assim que eu conseguir, eu vou. Eu me inscrevi no mestrado. É até uma dica para quem estiver ouvindo e estiver interessado em vir para cá legalmente. Eu vim com visto de estudante. Eu estava fazendo um segundo mestrado. É uma faculdade aqui dos Estados Unidos. Eu tinha aulas normais, virtuais, eu precisava ir lá uma vez por mês e eles me deram uma permissão de trabalho no meu primeiro dia. Nossa, isso é muito legal. Então, chama CPT. O tipo de visto chama CPT. Não, o visto, eu vim com visto F1. O visto F1 de estudante, entendi. Só que você tem que pesquisar uma universidade nos Estados Unidos que dá um First Day CPT. Cara, essa dica é de ouro. Essa dica, cara, eu não sabia dela. Eu fiquei sabendo através de amigo indiano aqui nos Estados Unidos, que vários deles fazem isso.
porque é muito caro vir para cá como estudante. Todo mundo sabe que dá para vir como estudante, mas eu acredito que a grande preocupação é como que eu vou me manter nos Estados Unidos, custo de vida alto, pagando pelo meu estudo. Então é muito importante saber que existe essa oportunidade da pessoa ter o visto de trabalho from day one, que ela já consegue até tentar já encaixar a oportunidade no meio aí para fazer as coisas funcionarem, né? Eu sempre dou essa dica, cara, que funcionou para mim muito, muito bem. E assim, eu precisava ir à universidade aqui no sul da Califórnia, em Irvine, perto de Los Angeles. Eu precisei ir lá uma vez. Mas na verdade eles tinham falado, você precisa vir uma vez por semestre e você fica sexta, sábado e domingo. Eu fui lá uma vez só para assistir uma aula no sábado. Acabou que os outros semestres não precisei ir. Aí eu consegui esse visto. Aqui a empresa ela tem uma política assim, é muito comum, a prática é muito comum aqui na Zux, eles converterem contractors para funcionários. Só que eles não fazem isso antes dos 6 meses. E eles abriram uma exceção para mim, que eu estava na empresa há 3 meses e quando eu vim para cá eles já me contrataram. Nossa. Isso, cara, foi super importante, porque além de tudo, aí eles me deram um signing bônus, eles me deram um relocation support, eles me deram um bônus para... O que você precisava para organizar a vida e dar aquele fresh start. Cara, sensacional. Cara, foi tudo assim, eu não acredito em sorte, para mim foi tudo Deus colocando as coisas no momento certo, no momento perfeito. Óbvio que são sementes que eu plantei lá atrás, mas que assim, as portas foram ele que abriu. A lei do plantio e da colheita, ela é certa. Aquilo que você plantou, você vai colher. Crendo ou não crendo, você não precisa ter fé nenhuma, não. Só que não é no seu tempo, não, cara. É no tempo de Deus, cara, mas uma hora acontece. Uma hora acontece. Cara, tudo isso que eu tô te falando, se você observou, eu fui te falando várias coisas, várias sementes que eu fui plantando ao longo da minha vida e que lá na frente eu colhi frutos. Eu estar aqui hoje são frutos das sementes que eu plantei lá atrás. E todas essas sementes, como eu falei com você, são pontos de inflexão na minha vida que as coisas aconteceram porque eu estava me esforçando. Eu estava me esforçando mais do que o normal. Às vezes fazendo além do que esperavam de mim, trabalhando mais que os outros, me esforçando mais que os outros. E isso geraram frutos. E os frutos foram me trouxeram até aqui. Então eu estou aqui desde agosto de 2021, pela segunda vez. Estou super feliz aqui. Minha família está super feliz. A gente adora esse lugar. Há um mês atrás, consegui meu green card. Caraca, que vitória. Isso é um marco para a vida do imigrante. Cara, isso é fantástico. Isso é um evento. Cara. É só quem imigra, especialmente com família, sabe a importância desse momento. Que conquista é. Cara, meus parabéns. Obrigado, cara. Te contando a minha história, sabendo o que eu passei para vir até aqui. E detalhe, aí fica a dica aqui, eu dei a dica da questão do visto, mas não ache que vai ser fácil, porque eu vim para cá, já estava com 40 anos de idade. Eu tenho um MBA em gerenciamento de projetos e eu tenho um mestrado em engenharia automotiva. Eu estava fazendo um outro mestrado de gerenciamento de engenharia, que é extremamente redundante com a minha formação acadêmica anterior. E eu sempre sou assim, cara, principalmente nos primeiros, a hora que eu chego num lugar, cara, os primeiros meses eu trabalho igual um louco. Aquele gás. Porque eu tenho que me ambientar, deixar aquela primeira impressão, que ela é muito importante. Mas mais que isso, eu tenho que me ambientar, tenho que me inteirar com as coisas. Então, estava trabalhando muito. Trabalhava o dia todo, chegava em casa, tinha que assistir às aulas, fazer os trabalhos. No fim de semana tinha que fazer os trabalhos e entregar. É assim... Isso com filho, família. Já com filho e com família. Sem rede de apoio. Sem rede de apoio. Eu, minha esposa e minha filha. Foi pedreira. Mais uma vez, foi mais um momento difícil. Você pensa, não, é uma faculdade virtual, que você faz a maior parte do curso virtual, então deve ser lero. Não é, cara. Não é nada extremamente complexo, mas, cara, é muito trabalhoso. Você tem muita coisa para você fazer, muita coisa para você entregar. Você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar muito. Aí eu cheguei, comecei a fazer esse curso, aí vai vendo, cara, olha como é que as coisas vão acontecendo. Primeira coisa, que na minha negociação com a empresa, com a Zux, um detalhe que eu não contei. Quando eu fui para Byton, quando eu vim para os Estados Unidos na Byton, que eu estava lá na Alemanha e eles me deram um ultimato para eu vir para cá, eu falei, tudo bem, eu vou, mas eu quero que vocês apliquem o green card para mim. E eles falaram, que faça parte do processo. Te deram ok.
Me deram ok. Falaram, nós vamos começar o processo em junho. Para você chega em janeiro e vamos começar o processo em junho. Só que eu te contei, em maio, eles fecharam as portas. Nossa. Então, cara, meu processo não aconteceu. Mas sabe qual que é o ouro disso? Em processo de negociação, muitas vezes as pessoas fixam no salário. Ou aqui nos Estados Unidos, em alguns outros países, que existe o conceito de base salary, que normalmente é um pacote de compensação, né? Você vai ter um bônus, você vai ter stocks, você tem um base salary. Mas a negociação, ela pode extrapolar esses fatores. Você pode negociar, por exemplo, a quantidade de PTO que você tem, de pay time off, ou benefícios como esse, a aplicação de um documento que você precisa, alguma espécie de investimento em educação, na sua formação acadêmica, tanta coisa que a gente pode pensar ali saindo daquela caixinha, né? Exatamente, e foi parte da minha negociação. No meu processo já de negociação com o RH, negociando salário, negociando tudo, eu falei, não, eu quero em contrato que vocês vão fazer a aplicação do Green Card na minha primeira semana. E foi o que aconteceu. Eu entrei, na semana que eu entrei, eles já me colocaram em contato com os advogados de imigração, já iniciaram meu processo de Green Card. O que acontece? Eu cheguei em agosto, iniciaram o processo de Green Card. Em dezembro, eles aplicaram, os advogados, mesmo o escritório, já aplicou para mim já começou o processo para entrar com aquele visto de habilidades especiais, eu acho que é O1. Visto O. Visto O. Já aplicaram, já começou o processo do O. Em janeiro, a empresa já aplicou para o H1B, que é uma loteria, né? Que é o visto de trabalho. Sim, aí em abril acontece a loteria para dar início ao processo se você for selecionado naquilo, né? Exatamente. Detalhes sobre isso. Você com o mestrado, você já sai em vantagem nessa aí também. Não nesse caso, cara, porque o meu mestrado, assim, são 30 mil vagas a mais. O H1B, ele sorteia 70 mil vagas por ano. Independente, aleatório, para qualquer empresa que aplicar. E tem 30 mil vagas que são específicas para quem já tem mestrado, mas em instituições dos Estados Unidos. Ah, um detalhe importante aí. Meu mestrado foi na PUC lá de Belo Horizonte, então meu mestrado não foi aceito. Então eu não entrei nesse pacote das 30 mil vagas. Só que aí, cara, eles aplicaram. Em janeiro, 4 meses depois, eles estavam aplicando o Green Card, o O1 e aplicaram para o H1B. Primeiro H1B eu fui sorteado. Nossa! Foram 370 mil aplicações, 70 mil vagas, cara. E eu já fui abençoado já nessa primeira aplicação. Essa é a palavra, você foi abençoado. Eu tentei o H1B. O primeiro visto de trabalho que eu tentei de fato foi H1B. E eu não fui sorteado na lottery. Eu tinha pessoas lá na faculdade que já tinham tentado 5 vezes, cara. Tinha tentado 5 vezes, não conseguiu. Eles faziam mestrado atrás de mestrado, doutorado, e iam fazendo, cara. Iam saindo de um para outro. Para ir prorrogando o status aqui até conseguirem, né, fazer esse movimento de visto. E eu no primeiro, só que o sorteio é em abril e eles só liberam em outubro, né? Então eu tive que eu fiquei praticamente mais de um ano fazendo o curso. E assim, eu não terminei esse mestrado porque, como eu te falei, ele era redundante, não ia acrescentar nada para mim. Então, assim que eu peguei a mudança de status, que eu peguei o H1B, eu já saí da faculdade. Assim que eu fui sorteado na H1B, eles cancelaram o visto O também, que já não fazia mais sentido. O meu processo de Green Card, cara, durou aí em torno de 2 anos e pouquinho. E como eu te falei, 2 meses saiu, cara. Que legal, cara. Não termina a história. Essa história não termina, mas é onde que eu tô hoje, cara. Então eu tô, assim, super feliz aqui. A empresa é muito boa, adoro aqui, cara. Lógico, como qualquer lugar tem seus problemas, mas é uma empresa que valoriza muito os funcionários. Você sente um respeito, a empresa te respeita, cara. A empresa, ela tem aquela mentalidade que a empresa é você. Então eles precisam te valorizar. É totalmente único, é uma experiência muito diferente de qualquer outra que eu tive. Não, cara, eu tô super feliz. Que história sensacional, cara. Parabéns aí pela sua trajetória. Eu quero voltar naquela pergunta que eu fiz lá atrás. Qual que é a sua perspectiva de futuro? Em linhas gerais, para essas tecnologias de automação, no que diz respeito a veículos autônomos, carro, a gente vai chegar lá mesmo? A gente vai entrar num carro e o carro vai tocar a nossa vida 100% autônomo? A gente vai andar de drone? O que você acredita que vai acontecer nos próximos anos? O quão longe nós estamos desse modelo de fato 100% autônomo? Já aconteceu, cara. Já aconteceu. Assim, a tecnologia, ela já está aí. Agora a indústria, ela está em fase de
escalonar essa tecnologia. Em termos de Brasil, ainda vai demorar um pouco mais para chegar. O Brasil ele tem alguns desafios muito específicos, até para veículos autônomos. Uma das coisas essenciais para os veículos autônomos é que você precisa treinar um veículo autônomo e é muito importante que você tenha uma padronização das estradas. O comportamento de trânsito do brasileiro ele é bem diferente daqui. As estradas são piores. Não é só questão de não ser padronizada, mas as estradas também são piores. Vai chegar no Brasil, é fato, mas vai chegar num outro momento. Tem uma outra questão ainda que vai muito também com a questão dos veículos elétricos também, porque os veículos autônomos, eles por natureza, eles já nascem elétricos, porque a indústria automotiva está passando pelo processo de eletrificação. Então, todos os veículos autônomos agora eles já estão nascendo elétricos. Apesar de recentemente ter esse movimento da BYD no Brasil, em que começou a dar uma popularizada nos veículos elétricos, eu não tenho certeza que a gente vai ter o engajamento político necessário para criar a infraestrutura que vai viabilizar o escalonamento dos veículos elétricos e autônomos. E eu não estou falando nem assim, não estou nem me atendo a questões políticas em si. Eu acho que a questão do modelo energético do Brasil, que é um modelo de energia limpa, o programa etanol, que, cara, o etanol é fantástico, cara. O Brasil é uma das coisas ótimas que o Brasil tem, que infelizmente a gente não conseguiu exportar isso, mas o etanol, o modelo de eficiência energética dele é muito bom, cara, é muito eficiente. Até para atingir as metas de emissões de gases poluentes, assim, o Brasil ele consegue bater essas metas aí sem a necessidade da eletrificação dos veículos. Então, eu acredito que isso é um outro fator que vai fazer com que as coisas demorem um pouco mais a acontecer. Mas vai acontecer. São muitas perguntas, né? A quem beneficia? Qual o preço que será pago? Quem que vai pagar essa conta? Para fazer algo dessa magnitude funcionar, são muitas variáveis, né? Sim. O governo tem que investir numa infraestrutura para que uma indústria privada chegue... Lucre. Lucre em cima disso. Então, assim, até desse ponto de vista, assim, talvez não seja tão atrativo. Mas voltando, aqui nos Estados Unidos, cara, já está acontecendo. O modelo de negócio que eu acredito que é um modelo que é mais sólido, que é mais robusto, é o de ride-hailing, que é o modelo que a Zoox tem, que hoje também a Waymo também tem, que é basicamente você desenvolve a tecnologia e você vende o serviço, mas você não vende a tecnologia, porque a tecnologia é muito cara. Hoje, eu não acho que ela é acessível para o cidadão comum, para poder popularizar um veículo autônomo. De novo, não estou falando de autopilot da Tesla. Autopilot da Tesla, cara, é um negócio que já está popularizado. Mas o autopilot da Tesla não chega nos níveis de autonomicidade, nos altos níveis de autonomicidade. Tem uma diferença muito grande da abordagem da Tesla para a abordagem das outras, até no ponto de vista técnico mesmo. A Tesla, ela acredita que ela vai conseguir atingir esses altos, o Elon Musk já falou isso, ele acredita que ele vai conseguir atingir esses altos níveis de autonomicidade somente com poder computacional e com câmeras, porque os carros da Tesla eles só usam câmeras. Eles já tiveram sensores no passado, né? E se eu entendi corretamente, era algo que impactava no custo de produção do veículo, eles optaram por tirar para, como você falou, investir ali na computação através de câmeras. Sim, os sensores que eles tiveram são sensores de presença. Por exemplo, o que a gente faz, a Zoox, as empresas que estão liderando aí essa corrida? O que a gente faz é uma combinação de sensores, cara. A gente usa radares, a gente usa câmeras e a gente usa LiDAR. O LiDAR é como se ele fosse um radar, só que ele trabalha com laser. Então ele faz escaneamento em tempo real. Ele faz uma fusão de dados, de todos os dados são captados por esses 3 diferentes tipos de sensor. Na verdade, tem até um quarto, que é o microfone, que a gente usa microfone também. Entenda como 3 tipos de sensores. Ele faz essa fusão de dados, porque aí você consegue criar mapas semânticos tridimensionais em tempo real. Uma câmera não consegue fazer isso, cara. Primeiro que a câmera é bidimensional.
E as câmeras, elas também têm várias limitações, não é só a questão da bidimensionalidade. Então, o que a gente acredita, e que assim, que todos que estão liderando, estão indo no caminho, em que você precisa fazer uma combinação de tecnologias, de sensores, para você conseguir ter um mapeamento em tempo real. A Tesla, eles acreditam que eles vão conseguir isso somente com câmeras. Eu sou muito cético em relação a isso, eu acho que eles não vão conseguir. Mas, eu acredito que mais uma vez o Elon está fazendo um gamble, ele está apostando. Cara, se ele acertar, aí esquece. Se ele acertar, cara, ele consegue popularizar. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, existe uma diferença. A gente não consegue, mesmo com o escalonamento da produção, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado também para não entrar em nada confidencial, mas assim, você acha que é um entendimento geral que mesmo com o escalonamento da produção, para você ter essa tecnologia toda embarcada, né? Um LiDAR é muito caro, é muito caro. Se o Elon conseguir, se a Tesla conseguir, o que acontece? Ele vai popularizar, ele vai ter os veículos com altos níveis de autonomicidade acessíveis à grande massa. Mas a questão é o seguinte, você quer ter esse carro? Porque, cara, a nossa geração, Lucas, a gente ainda tem muito apego com o produto, a gente gosta muito de carro. Mas as gerações novas, cara, eles não têm esse apego. Para eles estão preocupados com a mobilidade. Então, assim, vale a pena você ter carro? Hoje em dia eu te falo, 90% do tempo do seu carro, cara, você paga um valor extremamente alto para você usar o carro 90%, 10% do tempo, e olha lá. E em qualquer modelo, mesmo se a gente considerar o modelo de leasing, por exemplo, ainda assim é caro. Eu acredito que depende muito do contexto onde a pessoa está vivendo, né? Por exemplo, em centros como São Francisco, esse padrão é muito comum, das pessoas não terem carro. Em situações excepcionais, quero fazer uma viagem, a pessoa aluga, tem diversos modelos de aluguel que não são tradicionais, que compensam muito financeiramente, a pessoa consegue atender aquela necessidade temporária dela, ela volta para casa e a vida que segue sem depender de manter e ter aquele investimento constante, não é nem um investimento, né? Aquele gasto constante ali com o veículo. Regis, quero que você me fale duas coisas, cara. Primeiro, qual que é o seu código de carreira? De tudo que você contou da sua história, se você pudesse elencar um comportamento, uma escolha, uma atitude que para você é essencial e que outras pessoas podem usar como inspiração aí para o sucesso da carreira mesmo, de forma geral. Qual que é esse código de carreira? Depois eu quero que você me fale sobre o seu livro. O que sempre deu certo para mim, cara. Tem até uma frase lá do nosso filósofo Silvio Santos: mais transpiração do que inspiração. Trabalhe mais, cara. Faça mais do que esperam de você. Se você fizer mais do que esperam de você, em algum momento isso vai ser reconhecido. E o que acontece muito com a gente é assim, cara, a gente pensa, tô trabalhando pra caramba aqui nessa empresa e os caras não estão me valorizando. Não se preocupe. Em algum momento, cara, essa semente, ela vai gerar algum fruto. Alguém vai te enxergar. Comigo aconteceu assim. Eu não sou daquela filosofia, você pode ser o que você quiser, basta você sonhar. Não. Eu não acho que você pode ser o que você quiser. Se eu quiser ser o Messi, eu não vou jogar igual o Messi, cara. Mas uma coisa que eu tenho certeza que eu posso ser. É possível amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje. Basta que eu me esforce hoje. Então, se eu me esforçar para continuar melhorando, o que eu consigo fazer é melhorar a mim mesmo. Cara, isso é muito verdade. Entrega um pouco mais de você. Entrega um pouco mais de você e espere com paciência, que em algum momento isso vai ser visto. A segunda coisa é, cara, faça planos. Saiba onde que você quer chegar. Você conhece o Lewis Carroll? Ele é um filósofo, mas ele é autor do Alice no País das Maravilhas, que na verdade é um livro que implicitamente é um livro de filosofia, cara. Tem uma cena no livro Alice no País das Maravilhas que é fantástica. Quando a Alice fala com o gato de Cheshire. Exatamente. O gato de Cheshire, eu nem sei falar o nome dele, mas o gato ele tá em cima da árvore. E a Alice está vindo, e a Alice pergunta para ele, para onde que leva esse caminho? Ele vai falar, essa pergunta tá errada. Não importa para onde leva, importa onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, saiba onde que você quer chegar, cara. Faça planos, faça meta, corra atrás disso, cara. Corra atrás disso com o seu suor, com o seu coração. Faça mais do que os outros fazem. Faça mais do que os outros fazem, que uma hora você vai ser visto.
Agora a chave vira. Agora me conta do seu livro. Meu livro é o seguinte, em 2020, na verdade lá atrás eu comecei, assim que eu aprendi aquela tecnologia que eu te falei, eu comecei a escrever algumas coisas, escrever alguns artigos, publiquei algumas coisas. E em 2020, cara, eu percebi que na indústria automotiva não existe uma literatura que abranja esse desenvolvimento de conceitos. Eu aproveitei que eu estava aquele período que eu fiquei sem trabalhar, comecei a escrever, e a minha ideia era assim, eu vou escrever vários artigos técnicos, porque eu vou publicar eles e eles vão me ajudar até eu conseguir o meu green card, eu conseguir um visto, vou publicar esses artigos técnicos, depois eu vou reunir todos e formar um livro. E era um livro, assim, bem aplicado para a indústria automotiva. Ano passado eu comecei a dar palestras aqui no Vale do Silício, até lá para a Startse. Você dá palestra lá também, né? Estamos lá, somos colegas. Eu sempre mostrava para eles um slide que falava assim, isso é o que eu faço. Eu faço conceitos de carro. Eu dava uma abordada geral assim, porque o jeito que a gente cria um conceito de um carro, eu acho que muitas ferramentas que a gente usa ali, elas são extremamente úteis para qualquer pessoa. Então, eu sempre usava esse slide e eu percebi que comecei a perceber que as pessoas se interessavam muito. Aí eu tive aquela ideia, poxa, cara, por que eu não tiro essa parte do meu livro, que é um livro muito nichado, específico para a área de engenharia, e eu não crio uma coisa que seja uma coisa que eu aborde conceitos universais de criação de conceito, que eu consiga atingir qualquer público, qualquer um. Então, o que eu fiz? Que pode gerar valor para pessoas que não necessariamente estão naquela indústria. Exatamente. Então, eu tirei parte do livro, que eu ainda vou terminar ele, mas é um livro muito específico para a indústria automotiva. Tem uns 10 meses que eu estou escrevendo esse livro. E assim, o livro chama Ideação, Conceitualização e Inovação. Qual que é a ideia? Como materializar um conceito? Então, cara, você tem uma ideia, e a primeira parte do livro eu falo de ideias. Então, assim, você tem diferentes tipos de ferramentas e técnicas para estimular o seu processo de criação de ideias. Então, eu abordo um pouco sobre isso. Você tem ferramentas de ideação individual, que é basicamente você com você mesmo criando as ideias. Tem ferramentas de ideação mista, que é você criando ideias e interagindo com o mundo real. Tem ideação coletiva, que aí você pensa em brainstorm, que são pessoas trabalhando de forma colaborativa. Dentro de ideação coletiva, você tem um processo que se chama divergente-convergente, que você cria várias ideias, depois você converge para uma ideia. Você tem um processo de ideação progressiva, que você cria uma ideia e vai evoluindo ela. Então, assim, primeiro capítulo eu abordo tudo isso, cara. O segundo capítulo é o capítulo de conceitualização. Então, você pega uma ideia, e uma ideia por si só, cara, não agrega valor. Ela não gera valor. Você tem que materializar aquela ideia. Como que você materializa essa ideia? Criando um conceito. Então eu falo sobre ferramentas para criar um conceito. Então eu falo, assim, eu me baseio em 3 pilares. O primeiro pilar é você precisa conhecer o seu cliente. Você cria um customer profiling. Você cria um perfil, uma persona, um perfil do seu cliente. Você tem que conhecer o seu concorrente. Então você faz benchmarking. Tem várias ferramentas para você conhecer o seu concorrente. O terceiro pilar é você tem que conhecer a si mesmo. Volta até lá no Lewis Carroll. Então, você tem que saber as suas limitações, você tem que saber o que você quer para o seu produto. Então, você tem que alinhar aquela ideia com uma visão estratégica ou talvez até mesmo uma visão pessoal. Baseado em tudo isso, você já tem um portfólio de coisas que você consegue avaliar a viabilidade. Então, você faz um business case. Depois, esse business case ele precisa ser validado. Então, você tem algumas ferramentas. Você tem um Minimal Viable Product, MVP, que você pega aquele conceito, você cria uma ideia básica daquele conceito e testa ela. Ou você pode, dependendo se é um produto, você faz prototipagem rápida. Tudo isso, cara, é o segundo capítulo do livro. O terceiro capítulo do livro eu falo sobre inovação. No capítulo de inovação, primeiro eu faço uma reflexão sobre o que é inovação. E depois o que eu faço? Eu faço um recorte bibliográfico de pessoas que notavelmente foram inovadoras em diferentes áreas. Então, eu faço um recorte bibliográfico de Steve Jobs, de Isaac Newton, de Einstein e de Leonardo da Vinci. É um recorte biográfico, mas assim, bem focado mesmo assim, na parte inovacional dessas mentes criativas.
E por fim, o que eu faço? Eu faço as conexões, eu identifico os pontos comuns dessas mentes inovadoras, a fim de dar ferramentas para as pessoas para elas serem mais inovadoras, identificando, poxa, esses caras eles eram extremamente atentos ao detalhe, então eu devo começar a prestar mais atenção nos detalhes. Eles prezam muito por simplicidade e elegância. Assim, são pontos comuns, cara. Eles têm sempre uma visão, eles não se limitam ao status quo. Eles querem sempre quebrar algumas barreiras. Então, assim, eu vou identificando esses pontos e faço essa reflexão baseada nos pontos de contato, a fim de oferecer fomentar um pouco as pessoas a moldarem o seu processo criativo. Porque, cara, eu acredito firmemente que o cérebro da gente é um músculo. Eu não acredito que as pessoas por exemplo, as pessoas extremamente criativas, elas receberam um dom divino e que elas só elas conseguem fazer aquilo. Criatividade é treinável. É treinável. Óbvio, eu não estou dizendo, não quero iludir ninguém, falar, cara, você vai ser criativo, você vai ser um novo Leonardo da Vinci. Óbvio. Mas pega um exemplo de Steve Jobs, cara. O Steve Jobs, se você analisar a biografia dele, você vai ver, cara, que o Steve Jobs, ele é uma pessoa que as capacidades cognitivas dele não eram nada absurdas. Excepcionais. Excepcionais, não. Ele era um cara extremamente focado, detalhista. Então, assim, tem várias coisas na personalidade do Steve Jobs, mas é um cara muito humano, cara, cheio de problemas, cheio de defeitos. Óbvio que quando você pega, por exemplo, um cara, a criatividade de um cara igual o Leonardo da Vinci, cara, é uma coisa muito absurda. Mas assim, você não precisa ser um Leonardo da Vinci para você melhorar. Então, o meu objetivo principal, principalmente nessa terceira parte do livro, é quebrar esse paradigma de que as pessoas elas precisam ter um dom específico para serem inovadoras e criativas. Não, cara, você é capaz de treinar isso, de aprender isso, porque eu faço isso todo dia, cara. Eu treino todo dia para ser mais inovador, ser mais criativo. E tem dado certo. Eu acredito que sim, eu acredito que tem dado certo. Tá dando resultado, né, gente? A gente viu aqui. Cara, muito bom. Muito bom. O livro eu tô fechando, tô lançando ele agora. A gente deixa o link aqui de onde conseguir comprar. Em relação a formatos, vai ter Kindle, livro físico? Vai ter no Kindle, vai ter no livro físico, vai ter a versão em português e a versão em inglês. Bacana. A gente vai deixar aqui no link da descrição todos os links pra gente conseguir acessar o livro aí. Cara, compartilha com a gente as suas redes sociais, alguma outra coisa que você queira compartilhar aí. Meu LinkedIn, Reginaldo Almeida. Cara, eu tenho Instagram também, acho que é Regi51. Cara, é melhor se deixar no link, porque eu não sei de cabeça. O LinkedIn eu sei, é Reginaldo Almeida. Todos os links na descrição, como sempre. Cara, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua história, pelas suas conquistas aí, pela perseverança, pela luta, dedicação. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar aqui para inspirar muita gente. Agradeço demais. Eu que agradeço, Lucas. Até a próxima, galera. Valeu demais, gente. Valeu, falou.